Boa noite a todos, a paz seja convosco. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, em Josué, livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo de número 1. Se você está nos assistindo agora, nós vamos dar início na palavra de Deus. Abra agora conosco, você que está aí na tua casa, no livro de Josué, capítulo 1, versos 1. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração. Abençoa agora, Deus, todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão aqui na igreja. Abençoa esse culto, a tua palavra, que nós possamos sair daqui hoje, Pai, edificados, fortalecidos, e na nossa casa também, tudo seja fortalecido. Caia por terra agora todo mal, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite mais uma vez a todos, podem se assentar. Nós lemos aqui, irmãos, o livro de Josué. Se nós lermos Provérbios capítulo 24, versos 10, diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24, 10. Grave isso na sua mente, coloque isso no teu coração. Provérbios 24, 10. Guarde isso profundamente. Se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, a tua força é pequena. E aqui, a Bíblia diz que Josué recebe a palavra de Deus. Deus se coloca diante de Josué e diz assim: agora é com você. Tudo que você viu, o que aconteceu com Moisés, tudo que você passou com Moisés, te deu uma grande lição. Foi algo que eu mostrei para você que você era capaz de fazer. As forças, as libertações, as murmurações, tudo isso que você participou junto com Moisés, te ensinaram
como você deve proceder daqui para frente. Foi isso que Deus falou para ele. Deus começou a falar tudo isso para ele, para fortalecer a ele, porque ele tinha uma grande missão. Eu creio que nós todos temos uma grande missão. A nossa luta não é fácil, as coisas não são como a gente quer. Nós temos que vencer muitos obstáculos, assim é a nossa vida. Não podemos depender de ninguém, temos que ser fortes na batalha, temos que estar preparados para a guerra, temos que ser pessoas que ajudam o próximo, não podemos nos contaminar. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós crescemos na nossa vida. Assim é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, para ele, assim, não saia de perto dessa palavra. Pratique essa palavra. Não cesse de falar do livro da lei. Porque Deus sabia que em algum momento as coisas poderiam complicar, as coisas poderiam ficar mais difíceis. E assim a minha vida, assim a sua, em algum momento a gente sempre acaba tendo momentos de fraqueza, acaba tendo momentos de tristeza, e isso acaba nos trazendo dores, angústias. Mas a Bíblia diz, Deus falou para Josué, não se desvie da palavra, não se desvie daquilo que eu tenho para você. E nessa noite eu quero que Deus fale ao nosso coração, porque isso, o que Deus está falando é uma receita para mim e para você do nosso sucesso. Quando a Bíblia diz assim, não cesse de falar do livro da lei, antes você medite nessa lei, de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso está lá em Josué capítulo 1, versos 8. Eu queria dizer para cada um de nós, cada um que está me ouvindo, perdão, aqui quem está aqui na igreja, falando para mim também, não podemos nos desviar da palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos guarda, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá vida, é ela que vai fortalecer os nossos caminhos, os nossos sonhos. É onde nós precisamos estar cada dia mais firmes. É uma receita de sucesso. Nós muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Não entendemos aquilo que acontece na família, não entendemos aquilo que acontece em muitos sentidos. Não sabemos como lidar com as situações. Queremos fazer muitas coisas. Queremos aprender muitas coisas, queremos nós desenvolvermos as coisas, mas existe uma receita para tudo. Se eu quero ter uma vida bem sucedida, se eu quero ter uma família bem abençoada, se eu quero ter um casamento e assim por diante, existe uma receita para isso. Eu tenho que seguir algumas coisas, eu tenho que ser moldado naquilo. E para que nós possamos ir em frente na nossa vida nesses momentos ao qual nós estamos passando, é necessário que a gente esteja firme com Deus. É necessário que a gente conheça a palavra, é necessário que a gente aplique a palavra. A gente não pode retroceder. Se nós lermos a palavra de Deus, essas instruções de Deus, se Josué não tivesse seguido essas instruções, ele teria fracassado em conduzir o povo. Por que ele conseguiu? Porque muitas pessoas têm conseguido e talvez você pense assim, eu não consigo. A minha vida não dá certo. A minha situação não melhora. Eu não vejo uma luz no final do túnel. Pelo contrário, cada dia piora mais. Você tem seguido as receitas de Deus na sua vida? Você tem seguido aquilo que Deus tem falado ao coração da igreja nesses últimos dias? Deus tem dito para a igreja, eu tenho visto muitas vezes, tenho ouvido algumas mensagens de homens de Deus dizendo o seguinte: se afirma com Deus, coloca a tua vida no Senhor, fortalece a tua casa no Senhor, conhece o seu Deus. E é isso que Josué fez quando Deus percebeu que ele estava meio triste, meio abalado, porque Moisés havia falecido e aquele povo estava na mão dele. E ele que tinha que conduzir. Deus falou assim: Moisés, a receita está nas tuas mãos. Você não deve olhar para a direita, para a esquerda, você não precisa procurar em lugar nenhum. Existe a lei que foi deixada para você. Existe a receita, existe como você prosseguir. É você meditar nessa palavra, é você buscar esse entendimento. É isso que Deus fala para nós. Busque a palavra, o entendimento, o sucesso está na palavra de Deus, as bênçãos estão na palavra de Deus. Por isso ele foi bem sucedido.
Deus disse para ele: seja forte, seja corajoso. A primeira coisa que Deus fala para todos nós é que nós temos que ser fortes e corajosos. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós desacreditamos, nós desanimamos, nós desistimos. Porque é isso que a vida, que as pessoas e que nós estamos vendo nos últimos dias. Se olhar as circunstâncias, nós desanimamos. Nós jogamos tudo fora, nós lançamos fora. Nós nos perguntamos por quê. Mas se nós olharmos para aquilo que Deus tem lá na frente para nós, aquilo que tem preparado, para aquilo que Deus quer mostrar para nós, eu tenho a plena convicção que aquele que se fortalecer em Deus nesse tempo de dificuldade, que meditar na palavra, que buscar a Deus, que vencer esses obstáculos, vai se tornar uma pessoa muito forte, uma pessoa melhor em todos os aspectos. Porque esse momento está mexendo com todas as pessoas. Ele mexe com o jovem, ele mexe com o mais velho, ele mexe com todos. Ele traz uma dor muito grande muitas vezes. É como se você quisesse fazer alguma coisa e não consegue fazer, você está amarrado. Teve gente que estava num processo de desenvolvimento no começo do ano. E de repente aquilo que era bom parou. E a gente sempre se pergunta, mas por quê? E agora? Mas se nós olharmos ao nosso derredor, está em geral. Mas nós temos que olhar para Deus agora nesse momento. Falar: Deus, me dá a palavra, me dá o entendimento. Eu não posso ser fraco agora. Não é isso que está escrito lá, onde nós lemos em Provérbio? Nós não podemos ser fracos, nós temos que ser fortes. Nós temos que olhar, porque a Bíblia diz, quando Deus diz assim: se você seguir esse caminho, se você seguir essa direção, Josué, se você seguir isso que eu estou falando para você, é uma promessa. Você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido. A receita para o sucesso na minha e na sua vida vem de Deus. E isso vem na minha e na sua vida. Quando nós recebemos Deus, as coisas funcionam em nossas vidas. Nós achamos que o sucesso vem com o dinheiro, que vem com uma ponte de coisas. Mas hoje não adianta ter o dinheiro. Eu passei hoje e vi uma propaganda. Vamos para Paris. Falei: ninguém vai para Paris, não pode ir. Saiba como ir para Paris. Não vai. Não é o momento. Ninguém pode ir. Então muitas pessoas planejaram viagens, planejaram um monte de coisa, e a angústia está tomando conta do coração. Porque o tempo está passando, as coisas não melhoram. Mas é por isso que Deus vem com essa palavra nessa noite. Como ele foi para Josué e disse assim: Josué, seja forte, seja corajoso. Não desista. Eu tenho um plano na sua vida. Eu tenho algo. Você vai conquistar a terra. Você tem um povo para levar. Olha aquilo que Moisés fez. Eu gosto de dizer para todas as pessoas que nós temos um futuro lá na frente. E não somente nosso futuro, mas o futuro dos nossos que estão ao nosso lado. O futuro da nossa casa, o futuro da nossa família, dos nossos familiares, os nossos filhos. Nós precisamos dar a palavra para eles, nós precisamos profetizar para eles. Nós temos que ser a liderança nesse momento, nós temos que ser aqueles que levam a mensagem e que realmente mostram que a mensagem ela é verdadeira. Isso é o que Deus quer de cada um de nós. Isso é o que Deus sustenta em nós. Nós vemos hoje muitas famílias passando por grandes dificuldades, não só nessa área do problema da pandemia, mas está se multiplicando os problemas, problemas com filhos, problemas com uma série de coisas. Mas por quê? Porque não medita na palavra, porque não conhece a Deus, porque não tem a palavra, porque não tem aquilo que Deus quer dar para nós, o entendimento. Se Josué olhar para Moisés, ele começa a lembrar. Por isso que Deus falou para ele: olha, se lembre, Moisés enfrentou uma grande luta, Moisés enfrentou uma grande dificuldade, porque quando ele chegou diante de Faraó, as coisas não eram fáceis. O povo não acreditou nele, mas aonde ele ia, onde tinha uma murmuração, o que ele fazia? Quando Moisés sentia aquela murmuração do povo, porque quando ele começou a conversar com Faraó, automaticamente você lê a história dizendo o seguinte: que o povo começou a murmurar, porque Faraó falou assim: tá bom, eles querem agora adorar esse Deus, então nós vamos aumentar o trabalho deles, nós vamos colocar mais carga sobre eles,
para que colocando carga sobre eles, eles possam desistir dessa ideia. E o povo começou a murmurar. O que Moisés fez? Foi orar a Deus, orou a Deus, pediu a Deus, e Deus fez o quê? Colocou uma grande obra na frente de Faraó, mostrando quem era Deus. E aquilo se tornou forte diante daquele povo. Quando Moisés sai com o povo do deserto, eles estão atravessando o deserto, encontram um açude, uma água. Quando eles chegam naquele lugar, a água era amarga. Moisés pega um galho de árvore, joga naquela água, aquela água se torna doce. Então a minha palavra, a sua palavra tem que ser a palavra doce, tem que ser a palavra que sustenta, tem que ser a palavra de coisas novas, de vitória, de bênção. Foi isso que Deus falou para ele. Moisés morreu, só que agora é com você, você tem que ser forte e corajoso como eu fui com Moisés. Ele não disse aqui, como eu fui com Moisés, também serei com você. Então se você enfrentar amargura, você vai ser abençoado. Se você enfrentar batalhas, você vai conseguir, porque eu fui com Moisés e serei com você. Assim Deus fala para mim e para você nessa noite. Deus é contigo, Deus é comigo. Nós temos que ser fortes e corajosos e vencer os obstáculos. Temos que ter a palavra de vida aonde nós somos. É assim que é a vida de um cristão. O cristão, aquele que conhece a Deus, tem a palavra de vida, não palavra de morte. Tem palavra de bênção e não de tristeza. Lá no Efésios capítulo 5, versos 15, diz assim a palavra de Deus, que nós devemos andar com prudência. Andar com prudência. E andando com prudência, nós não podemos de forma alguma ser nécios, ou o que quer dizer a palavra? Andar de qualquer maneira, usar de qualquer palavra. Nós temos que ser sábios. O que está precisando nesses últimos tempos de pessoas sábias, de homens sábios, de pessoas valorosas, de pessoas vigorosas, que tem uma palavra, que tem uma força, que tem um entendimento, que tem vontade de conquistar, que tem vontade de ir em frente. Foi o que Deus falou para Moisés, e Deus tem falado para todos. E você pega a palavra de Deus, Deus vai falando para todos, e aquilo vai se tornando uma lição para muitas pessoas. Que isso seja lição para todos nós. Conhecermos a palavra de Deus, sermos sustentados por ela. Olha o que diz a palavra de Deus: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o seu limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. Todos nós temos que ser forte e corajosos. Irmãos, vocês que estão aqui na igreja hoje, vocês têm que ser forte e corajoso. Tem que sustentar a palavra de Deus. Tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que viver a palavra de Deus. Não é a circunstância que vai fazer você desistir. Não é a circunstância que vai fazer a gente retroceder. Temos que sair mais forte dessa situação. Temos que estar mais fortes. Temos que estar mais preparados. E aonde nós conseguimos? Eu acabei de dizer, a palavra de Deus é conhecendo. Por isso que Deus dá claramente para ele falar assim: mas entenda, medita, procure a palavra, conheça a palavra. É engraçado que eu posso dizer, mas eu digo assim: Deus, ele usa uma metodologia bem interessante. Ele diz assim para ele: você só precisa ser forte e corajoso. E vamos dizer a verdade, não é fácil ser forte e corajoso. É fácil falar, mas é difícil de agir. É fácil dizer, mas quando enfrentamos a situação, quando estamos de frente com a situação, quando estamos de frente à dificuldade, como realmente temos que lutar contra aquilo, não é fácil. Mas é onde a palavra de Deus diz assim: fique em paz, eu estou contigo. Por isso que é importante você conhecer a Jesus, porque Jesus diz assim: se você estiver ao meu lado, se você conhecer a palavra, eu fiz algumas obras, mas você fará obras maiores do que as minhas.
Mas a gente não consegue pensar dessa maneira. Não consegue ter essa vontade, esse desejo no coração. Nós desistimos. Muitas pessoas têm desistido. Infelizmente, esse momento que nós estamos distanciados uns dos outros está esfriando o amor cada vez mais. As pessoas não estão buscando a Deus como deveriam buscar. Não estão dando valor para as pessoas como deveriam dar. Estão se esquecendo de Deus. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao Senhor, conquistar as coisas que Deus tem para nós. É isso que Deus foi falar para Josué. Não esqueça, Josué. Não esqueça que você andou com Moisés. Não esqueça tudo que você passou. Não esqueça que você entrou na terra prometida. Josué foi lá na terra prometida junto com Caleb. Os dois foram junto com os espias, entraram na terra. Josué e Caleb foram os únicos que trouxeram a palavra dizendo assim: a terra é boa, a terra é fértil, a terra tem bom fruto. Nós só devemos ir, não podemos desistir, temos que lutar. Deus está conosco. E naquele momento muitas pessoas se levantaram contra eles, porque 10 espias conseguiram se infiltrar, dizendo que aquilo era errado, que aquilo era medo. Tinha que ter medo, não podia enfrentar, eram gigantes. Mas Josué foi até o fim, Caleb foi até o fim, conquistaram. E a todo tempo ele esteve ao lado de Moisés e Deus falando com ele, Deus abençoando a vida dele, Deus falando ao coração dele. Permita que Deus fale ao teu coração, meu irmão. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Permita que a sua história seja mudada nesses últimos tempos. Se levante, se coloque de pé. Seja fiel a Deus. Busque a presença do Senhor, a face. Seja firme na palavra de Deus. Medite nela. Para que você possa ver um futuro lá na frente. Para que você possa ver os seus filhos lá na frente abençoados. A tua casa abençoada. Não se deixe contaminar como muitos estão se contaminando com esse mundo. Se contaminando com as coisas erradas, se contaminando com as palavras, se contaminando com tudo. A mídia, ela é muito boa. Mas da mesma maneira que tem a palavra de Deus, também tem a palavra do mundo hoje na internet. Você abre o Facebook, você vê as mensagens, uma mensagem, uma live de um, live de outro, é piada, é briga, é política, depois vem live de não sei que cantor, não sei que grupo, e assim vai. Então, as pessoas estão o quê? Acessando tudo isso. E acessando tudo isso, se esquecem de quem é Deus, se esquecem da fidelidade de Deus, se esquecem e colocam dentro da sua casa, muitas vezes, aquilo que não é para estar acontecendo. E por isso que Deus, muitas vezes, acaba deixando que você tome a decisão. Não é isso que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e estarei na casa dessa pessoa. Deus está à porta, batendo. Você que abre a porta para Deus entrar. Você que permite a presença de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz que Deus não se contamina com as coisas do mundo. Que Deus é um Deus de justiça. E a injustiça não anda junto com a justiça. Então Deus jamais vai andar junto com a injustiça. Se Deus é Deus na sua vida, você tem que servir a Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, para que Ele possa abençoar a tua casa. Conhecer a palavra, não se contaminar com as coisas desse mundo. Eu achei bem interessante um exemplo que eu vi esses dias. Se você for num estádio de futebol, e ali tem duas torcidas rivais, e naquele estádio de futebol for tocado os dois hinos, o hino de uma torcida e o hino da outra torcida, jamais você vai ver uma torcida rival cantar o hino de uma outra torcida. Dificilmente. Poderia ser e poderia existir, mas é difícil um grupo cantar o hino de outro grupo. Agora, se você é cristão,
Você serve a Deus, você está no caminho do Senhor. Estão querendo colocar tudo para nós hoje, nós estamos aceitando tudo isso. E depois a gente pergunta, por que a situação está desse jeito na minha vida? Porque quando eu faço dessa maneira, quando eu coloco isso na minha casa, eu estou totalmente fora de contexto com aquilo que é a vontade de Deus. E eu estou saindo fora totalmente. Estou permitindo que outras coisas possam acontecer na minha vida. Estou permitindo que, de repente, a minha família comece a ver, não, Deus não é tudo isso. Não é esse Deus que eu devo servir. Tem coisas que Deus... E Satanás vai colocando, Satanás vai mostrando. E meditar na palavra? Jamais. Conhecer a Deus? Jamais. Ler a Bíblia? Nunca. Isso vai contaminando, isso vai entrando no coração, isso vai tomando conta. As pessoas vão colocando outras coisas no lugar de Deus. É assim que as coisas vão sendo colocadas, até que chega o momento que ela é tirada. Eu não sei se você assistiu o filme Advogado do Diabo. É um exemplo clássico disso. Esse filme é um filme muito forte. Ele começa a fazer a vaidade. Ele começa a crescer na vida. Ele começa a receber todas aquelas promoções. Ele começa a ser um bom advogado. E aquilo vai conquistando, vai conquistando. A vida dele vai se tornando numa vida totalmente complicada, difícil. Até que chega um momento onde está tudo destruído. A família, tudo destruído na vida dele. E aquele ator que faz o papel do diabo, é claro com ele, diz assim, você quis. Eu só te ofereci. Você aceitou. Foi colocado e você aceitou. Não foi eu. Eu não dei para você. Eu mostrei. Olha, isso aqui é gostoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você foi aceitando. E muitas vezes nós temos tido essas atitudes na nossa vida. E é importante que a gente volte a Deus. Se você quer vencer esse obstáculo, se você quer ver a sua vida abençoada, se você quer ver os seus filhos abençoados com um futuro maravilhoso, não se contaminando, não buscando coisas erradas, conquistando sim coisas boas na vida, fora de qualquer situação de perigo, de risco, você precisa voltar a Deus. Você precisa adorar a Deus, confiar em Deus. E Deus está dizendo, mas para isso você tem que ser forte, você tem que ser corajoso. Você não pode desviar. Porque é muito forte essa expressão de Deus. Ele diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu prometi a Moisés. Ninguém poderá resistir você todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Para que você seja bem sucedido, para que eu seja, para que todos nós sejamos. Nós não podemos nos desviar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que conquistar. Porque o futuro não pode ser meu, pode ser seu, pode ser dos seus filhos todos. Se nós não formos fortes agora, lá na frente nós vamos sofrer consequências e nós veremos as coisas acontecerem. Se você pegar a história de Daniel, se você se lembrar da história de Daniel, capítulo 1 do livro de Daniel, você vai ler lá a história desse grande homem. A Bíblia diz que Nabucodonosor, naquela época, o rei da Babilônia, ele pega e pede para os seus homens, dizer assim, vai buscar alguns homens, alguns jovens estudados, alguns jovens intelectuais, jovens inteligentes, e tragam eles aqui para mim, porque eu quero trabalhar com eles. E quando esses meninos vêm, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus, Nabucodonosor, chama e diz assim, esses rapazes que estão aqui comigo,
Eles vão ter tudo o que eles quiserem. Eles vão participar na minha mesa, eles vão comer da mesma comida que eu como, eles vão beber do mesmo vinho que eu bebo. E hoje, qual é a resposta que nós estamos vendo na vida de muitos jovens? Na vida de muitos jovens. Ah, isso é bom, é promoção, olha que gostoso. É isso que Satanás quer propor para os jovens. Para se deitar na mesma porcaria que muitas pessoas têm deitado. Porque Satanás oferece o mundo, oferece tudo isso que é um lixo. Não, você pode fazer sim, pode. Que negócio é esse? Faça, faça. Tenha relação sexual com todos, não tem problema. E os nossos jovens estão indo para o buraco. Estão seguindo as orientações. E o que acontece depois na vida? Não se sustenta o casamento, não se sustenta a família, não se sustenta nada. Não consegue conquistar nada, não consegue chegar em lugar nenhum. É a hora que nós temos que nos levantar, pais. Irmãos, amigos, você e eu temos que nos levantar contra isso. Mas aqueles jovens que foram levados, com certeza foram instruídos, eles conheciam essa palavra. Os pais deles com certeza falavam: olha, aconteceu isso. Daniel, vem aqui. Daniel, venha conhecer a lei de Deus. Daniel, um dia, Deus chamou Josué, Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego, vem cá. Um dia Deus chamou Josué e falou: não se desvie daqui, porque aonde você colocar os seus pés será abençoado. Não importa onde você esteja, no buraco, na lama, onde quer que você vá, você vai ser abençoado. Lembra que Moisés atravessou o Mar Vermelho? Era impossível aquilo, Daniel. Não tinha como. Somente de barco, mas Deus deu a vitória para o povo nosso. Então o que ele faz? Quando ele chega lá, ele diz assim: não, nós não vamos nos contaminar com esse mundo. Não vamos tomar posse disso na nossa vida. Nós vamos comer legumes, nós vamos beber só água. E a Bíblia diz que 10 dias de teste na vida daqueles rapazes. Eles ficaram mais fortes e mais vigorosos, mais viçosos, vigorosos do que todos que ali estavam. Por quê? Deus era com eles, Deus é com eles, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Então podemos sim ser diferentes, podemos sim buscar a presença de Deus, podemos andar de uma maneira diferente, podemos buscar e ser exemplo para as pessoas. E o que aconteceu na vida daqueles homens? Daniel se tornou um grande homem lá na Babilônia, governava tudo, porque a Bíblia relata: tudo que ele fazia era melhor do que os outros. Ele tinha um posicionamento, ele fazia as coisas corretas, ele tinha vida com Deus e todas as pessoas respeitavam ele muito. Será que é isso que eu e você queremos na nossa vida? Será que é isso que nós queremos dos nossos filhos? Será que é isso que nós queremos de um futuro? Precisamos parar para pensar. Conhecer a Deus, buscar ao Senhor. Conhecer aquilo que Deus tem para falar para o nosso coração. Que você possa nesta noite refletir sobre isso. Nós estamos no segundo semestre. Não desanime, seja forte, seja corajoso. Busque o Senhor, procure uma igreja, procure um pastor, conversa, não saia. O que eu tenho percebido, irmãos, muitos irmãos queridos da nossa igreja se afastaram, estão longe. Malemar responde uma mensagem, um oi. O que está acontecendo com os irmãos, com a igreja de Cristo Jesus? É o momento de nós nos levantarmos, é o momento de nós estarmos firmes, é o momento de nós colocarmos a nossa vida na presença de Jesus, de fazermos a diferença, de não aceitarmos. Precisamos ouvir mais a voz de Deus, conhecer a palavra do Senhor. Deus disse isso para Josué: não, Josué, fica tranquilo. E você vê o final da história de Josué. Quando ele vai lá no capítulo 24. Capítulo 24 de Josué.
Para quem não sabe, foi aqui que surgiu as 12 tribos de Israel. Porque quando Josué começa o trabalho que Deus tinha pedido para ele, a primeira batalha que ele tem que enfrentar é derrubar os muros de Jericó, e ele vai e derruba os muros de Jericó. E ele começa a tomar posse de tudo. Ele começa a fortalecer a tudo, e aí as tribos se reúnem. E no capítulo 24 ele diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel, e chamou os anciões de Israel e os cabeças, seus juízes, seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Deus dizendo: também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamando vossos pais o Senhor por escuridão entre vós e os egípcios. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre esses, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, Deus dizendo: então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão. E ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões de adiante de vós, que vos expulsavam da vossa presença, bem como dos reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei o Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estáis no além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Disse Josué para aquele povo. É uma escolha. É uma pequena escolha. Nós temos que ter as escolhas. O que você escolhe na sua vida hoje? Ou volta a escolher? Se você está longe de Deus, volta para Deus. Se você não está mais ouvindo a voz de Deus, volta para Deus. Procure um homem de Deus, procure uma palavra, procure alguém que realmente você confia. Peça perdão a Deus. Se alguém te magoou, perdoe. Mas busque o Senhor. Faça isso, porque você vai ter uma semana abençoada, você vai ter um semestre abençoado, você será abençoado. Aonde você for, onde você colocar os seus pés, será abençoado.
É essa mensagem que Deus quer dar no meu e no teu coração nessa noite. E que você possa realmente refletir sobre isso. E lembre-se dessa passagem. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Fortalece no Senhor. Nós vamos orar agora. E a oração que eu quero que você faça junto comigo é essa. Uma oração de vitória, uma oração de conquista. Não sei se você está passando por uma enfermidade, não sei se está passando por um problema no casamento, onde for. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Como Ele foi com muitas pessoas, Ele também está contigo, porque você conhece a Deus. Medite na palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta noite maravilhosa. Agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. E eu te peço agora, Senhor. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei quem está assistindo, eu não sei o que está passando na vida de cada pessoa que está aqui na igreja. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor sonda o coração, o Senhor sabe, Pai, o que essa pessoa tem passado no dia a dia dela. Quais são as angústias, quais são as tristezas, quais são os levantes que têm se colocado na vida dessa pessoa. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala com esse povo. Toca no coração deles, toca na vida deles, ó Pai, para mudar, para tirar esse medo, essa angústia, essa tristeza. Fortalece esse pai de família, fortalece, Pai, essa pessoa que está no hospital, aonde quer que esteja o Teu servo nessa noite, Pai. Vai falar para ele que ele tem que ser forte e corajoso, porque o Senhor está com ele. E aonde ele for, onde ele colocar os pés, o Senhor vai estar junto com ele. Que ele precisa somente meditar na Tua palavra e andar nos Seus caminhos. É uma escolha. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Perdoa os nossos erros, nossas falhas. Guarda, Senhor, os nossos caminhos. Assim nós oramos ao Senhor nessa noite e agradecemos ao Senhor. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Muito obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você a cada dia. Que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada. Eu queria fazer um convite para você estar conosco nesta quarta-feira aqui na igreja, às 20 horas, para ouvir a palavra do Senhor. Uma ótima noite para você, um descanso maravilhoso. Que Deus te abençoe. A paz de Jesus.